Bom, recentemente nós fomos surpreendidos com a notícia de que algumas pesquisas que envolviam animais estavam sendo feitas de forma equivocada. Aqui na UPF existe um comitê de ética em pesquisa com seres humanos formado por um grupo de professores que avalia e acompanha esses estudos, dentro, é claro, dos padrões éticos. Para falar um pouquinho mais sobre os desafios da pesquisa atual em se tratando de ética, nós convidamos o coordenador deste comitê, o professor Nadir Antônio Pichler, que é doutor na área de filosofia e ética. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV. É um prazer lhe receber aqui para falar de um assunto que foi tão polêmico nos últimos dias. Exatamente. Prazer é da gente de estar falando novamente contigo sobre questões éticas envolvendo seres humanos e talvez até animais. Professor, qual é a sua avaliação sobre o fato recente aí que tomou conta da imprensa em todo o Brasil, envolvendo animais em estudos, alguns estudos voltados à área cosmética, inclusive? O fato é muito recente, mas é possível apontar algumas questões. Por exemplo, desde 2008 existe uma lei chamada Lei Arouca, que regulamenta a pesquisa e estudos com animais. E aos poucos, os institutos de pesquisa, universidades, os centros que utilizam animais nas pesquisas na área de cosmético, em todas as áreas, nos procedimentos ligados à área da saúde, medicamentos que utilizam animais na pesquisa, estão se adaptando a essa nova resolução. E o que é possível dizer é que isso demanda muita discussão, muita análise, muito estudo, porque nós estamos muito em cima de um fato ocorrido, mas esse fato talvez seja desencadeador de discussões mais aprofundadas em relação às pesquisas com animais. E o fato se tratava de pesquisas que estavam sendo feitas da forma errada, porque é possível, sim, utilizar animais desde que da forma correta. Agora, professor, no caso de seres humanos, como funciona a ética com esse tipo de estudo? Em relação aos seres humanos, existe uma resolução antiga chamada 196, que agora mudou, é uma nova resolução chamada 46612, do Conselho Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde, Brasil, que norteia sobre pesquisas com seres humanos. Então, em âmbito do Brasil, tem mais de 600 comitês de ética em pesquisa com seres humanos, e o comitê da Universidade de Passo Fundo existe desde o ano 2000, que procura seguir essa resolução e as resoluções complementares para fazer pesquisas com seres humanos. Então, os pesquisadores da universidade da região que desenvolvem pesquisas com seres humanos são convidados, ou de forma moral, para submeterem seus projetos de pesquisa a um comitê de ética e pesquisa mais próximo para que seja analisado se está de acordo com os padrões éticos da pesquisa. Professor, e esse comitê que agora você coordena hoje, ele tem mais ou menos quantas pesquisas que envolvem animais e também seres humanos? Nós, no caso, analisamos desde 2009 pesquisas só com seres humanos. Existe uma outra comissão, também ligada à Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, chamada de CEUA, Comissão de Ética no Uso de Animais. Desde 2008, conforme falamos da Lei Arouca, ou 2009 para cá, reduziram o número de pesquisas com animais e procedimentos de estudo. E na área de seres humanos, essa resolução propôs que se criasse uma pesquisa mais transparente. Daí existe uma plataforma Brasil, essa plataforma, o comitê aderiu desde o mês de julho do ano passado para a elaboração dos processos, dos protocolos de pesquisa, de acordo com a resolução. Quando a gente fala em protocolo de pesquisa, requer documentação, requer um termo de consentimento, um projeto de pesquisa. Então, os procedimentos de pesquisa normal que são feitos em todas as áreas, e especificamente que envolvem daí seres humanos, têm atividades específicas, principalmente, por exemplo, o roteiro de entrevista, o roteiro dos procedimentos, como os seres humanos vão fazer parte de um teste ou de um novo medicamento que está sendo investigado, quais os riscos, quais os benefícios, e, acima de tudo, a função de um comitê ou de uma CEUA é assegurar o respeito aos seres humanos,
a dignidade dos seres humanos e também, respectivamente, aos animais. Bom, a universidade tem um dos seus tripés a pesquisa, né? É algo extremamente importante para o desenvolvimento da instituição. Essas pesquisas que envolvem seres humanos, professor, e que passam pelo seu comitê, hoje elas tratam basicamente de quais áreas? Elas são a maioria da área da saúde, por exemplo? Exatamente, são a maioria da área da saúde ou ciências da vida. Pelo próprio formato da resolução. A resolução é oriunda do Ministério da Saúde. Então tem uma tradição chamada biomédica, da ética médica, que vem desde os gregos, baseado em alguns princípios da beneficência, não maleficência, e depois com a resolução 196 ou 466, daí tem mais outros princípios da autonomia, da justiça, da equidade, da dignidade humana. Mas são estudos na área, por exemplo, que investiga o diabetes, problemas do coração? Exatamente. Então, na área de diabetes, problemas cardiovasculares, outros procedimentos, padrões utilizados, resoluções que a área da saúde tem para averiguar se os sujeitos ou os pacientes estão sendo bem atendidos. Por exemplo, na área da educação física, fisioterapia, todas as ciências ou os cursos que envolvem a área de saúde. Só para a gente encerrar, professor, no canal Futura se usa muito essa frase, são as perguntas que movem o mundo e, na verdade, uma pesquisa pode obter um resultado revelador e um estudo pode mudar a vida de uma sociedade. Exatamente, então os estudos e a seriedade do estudo depende do pesquisador e dos padrões científicos, de um lado, que é a ousadia da ciência ou da tecnociência. Por outro lado, cada vez mais procura se reunir ciência e bioética ou prudência, os valores humanos. Então, se a ciência busca o fim objetivo, a saúde, a melhoria das condições de vida das pessoas, a busca da dignidade humana, a bioética ou a ética em pesquisa com seres humanos está preocupado com os procedimentos, os meios, que se respeite os animais, que se respeite os seres humanos, em benefício das melhores condições de vida para ambas as partes. Obrigada, professor, e bom trabalho aí à frente desse comitê de ética. Muito obrigado. Obrigada.